O texto é São João, capítulo 13, versículo 1. Aleluia, a palavra de Deus diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Feche os seus olhos. Pai, na tua presença nós estamos. Sou grato a Ti pelo privilégio de poder, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Te adorar nesta noite. E agora vamos meditar na Tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações de uma maneira especial e possamos compreender o Teu querer, a Tua vontade e viver cada dia melhor, segundo a Tua palavra, para a glória e louvor do Teu nome e para testemunho, Senhor, das Tuas obras aqui na terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esteja sentado. É bom adorar o Senhor, é bom estar na presença de Deus, é bom, aleluia, cantar, mas a palavra de Deus ao nosso coração foi tão bem ministrada nesta noite, que meu coração se encheu de alegria enquanto Deus usava, e literalmente era Deus usando o pastor Paulo para ministrar no início desse culto, de uma maneira tão profunda acerca do que Deus tem e do que Deus quer para nós. E eu orava, a gente ora quando a gente vai pregar para Deus confirmar a mensagem, foi confirmada. E a nossa gratidão porque a gente começa a falar com um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem, aquilo que vamos falar, porque num culto de comunhão, de Santa Ceia, falar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Aleluia, e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao meu e ao teu coração. Desde terça ou quarta-feira Deus vem falando sobre esse texto. E o contexto, né, do texto que a gente leu é o momento em que Jesus escolhe Pedro e João e diz: vocês vão na cidade e preparem o lugar para nós celebrarmos a Páscoa. O escritor Lucas escreve de uma maneira tão sucinta acerca disso, e os discípulos: nós vamos? E como que nós vamos fazer? E aí Jesus disse: vocês vão entrar na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro, seguir o homem aonde ele entrar, vocês entrem junto com ele e perguntem para ele: aonde prepararemos a Páscoa para o nosso mestre? E eles fizeram desta maneira, e Jesus vai dizer, ele vai mostrar um lugar para vocês, e vocês vão lá e preparem lá, naquele lugar, o momento para a gente ter um momento de comunhão, um momento de Páscoa. É interessante que Jesus, ele vai partilhar da Páscoa desde a sua infância, na sua juventude, na sua mocidade, e por 3 anos, no mínimo 3 vezes, ele participa da Páscoa juntamente com os discípulos. No mínimo 3 vezes, Jesus vai cear com os discípulos, mas esta ceia que ele vai participar era algo especial, era a última Páscoa que ele passaria juntamente com aqueles que ele amou, com aqueles que ele escolheu, com aqueles que ele chamou e estava capacitando para uma grande obra. E é interessante que quando eles entram, e João vai detalhar a partir do verso 13, tudo o que aconteceu. Eles sentam-se, e Jesus começa a falar, anunciar, mostrar o que vai acontecer. Jesus faz algumas promessas. Jesus, ele é extraordinário, porque ele não vai deixar os discípulos titubeando em 2 pensamentos. Jesus vai colocar no coração deles uma garantia de que ele viria, de que ele iria, prepararia lugar, voltaria, de que ele enviaria o Espírito Santo, ele rogaria ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, e o Espírito Santo estaria com eles. Jesus vai trabalhando no coração daqueles homens, e uma das coisas importantes que Jesus faz, ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele termina, um momento ali antes de partilhar da Santa Ceia, ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai cuidar dos discípulos. A mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade com Deus. E de uma maneira especial você vai ver Jesus escolhendo 12. Dos 12, ele tem mais afinidade com Pedro, Tiago e João.
Mas ele não despreza nenhum dos 12, ele não despreza nenhum da multidão de discípulos que vão seguindo atrás dele, e alguns por benefícios próprios, outros por interesse, mas ele não despreza ninguém. Alguns o abandonam, outros o deixam, mas ele vai cuidando dos discípulos, e ele reúne os 12, pela terceira vez, para celebrar este momento tão importante, que era um momento de libertação, um momento em que o povo saiu do Egito. Eles celebravam, aleluia, a libertação da escravidão e uma vida nova através da presença de Deus. E você conhece a passagem lá no Pentateuco, principalmente no livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando fala sobre tudo isso, quando Josué também entra na terra juntamente com o povo. De uma maneira especial, eles começam a celebrar isso, e Jesus está celebrando pela terceira vez com os seus discípulos. E é interessante que quando a gente vai falar sobre intimidade, sobre relacionamento, é imprescindível que haja relacionamento familiar, espiritual, conjugal, social. É necessário que haja intimidade, principalmente espiritual, familiar e conjugal, onde a gente senta ao redor da mesa, onde a gente coloca os nossos acertos, as nossas necessidades, os nossos desejos, e a gente vai sonhando, imaginando, e vai gerando vínculo cada vez mais forte de intimidade. E é então importante que nesse dia, no cenáculo, Jesus vai sentar com os discípulos. Jesus vai fazer um pouquinho mais, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles o exemplo de serviço, o exemplo de servo. E é tão lindo que quando ele senta-se à mesa, depois de lavar os pés dos discípulos, eles vão pegar o pão, o cálice, está tudo preparado ali. Jesus faz menção, e ele vai falar de 3 níveis nesse texto, no contexto da ceia, de intimidade para com Jesus, de intimidade para com Deus. E eu quero abordá-los bem rapidinho, esses 3 níveis que são importantes para você saber aonde você está no reino de Deus. Qual é o nível de intimidade, de relacionamento que você tem para com Deus, aonde nós estamos inseridos. E você vai ver os discípulos sentados ao lado de Jesus. O primeiro nível de relacionamento é os discípulos sentarem à mesa e sentarem ao lado, estarem juntos, sentados com Jesus. É o nível em que todos os discípulos estavam. Não tinha um melhor, outro menor, não, todos estavam sentados. Se era uma mesa reta, como alguns dizem, se era uma mesa em U, como outros falam, mas eles estavam ali sentados com Jesus. É tão interessante que o sentar com Jesus, para mim e para você, talvez a gente venha pensar: que nível de relacionamento? Eu sento com o Mestre, eu sentei com Ele, eu estive à mesa com Ele. Mas o nível que eu e você, que coloca eu e você sentado ao lado de Jesus, na maioria das vezes nos põe só sentados, nos torna triste quando começa a verdade a acontecer. Quando a verdade começa a ser colocada, a tristeza toma conta, e entra um sentimento de culpa muito grande. Se você analisar no texto que se lê acerca da Páscoa, Jesus se assenta com eles e diz: eis que um de vós há de me trair. A verdade estava sendo colocada de uma maneira nua e crua para todos os 12 apóstolos, sentados ao lado, ao redor de Jesus. E a Bíblia diz que o coração deles se entristeceu. E aí entra um sentimento de culpa, dizendo: Senhor, por acaso sou eu? Será que sou eu? Quem será que é? Estar assentado ao lado de Jesus é uma superficialidade muito grande, porque você está ali, mas o seu coração, a sua mente podem estar longe. Você está presente, mas você pode estar trabalhando e maquinando tantas outras coisas. E se você ler o capítulo de número 13, versículo de número 2, Judas estava sentado ali, e a Bíblia diz que o inimigo já tinha colocado na mente dele trair Jesus.
No versículo 2, ele está na mente de trair Jesus. Ele está sentado, mas está pensando: o que eu vou fazer? Eu já tenho uma proposta, eu já recebi uma proposta, eu já tenho uma outra oportunidade, eu já posso me dar bem através de algumas outras coisas, e eu estou aqui. E quando a verdade é colocada de uma maneira tão implícita, a culpa começa a tomar conta. Eu marquei aqui que quando você está sentado somente ao lado do Senhor, você não consegue desfrutar da alegria total da salvação, porque você só está sentado, você só está na mesa, você não está partilhando, você não está integralmente, de uma maneira íntegra naquele lugar. O profeta Isaías diz assim que o boi conhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não tem afinidade comigo, não conhece a minha voz. Estar junto às vezes faz parte, mas estar conhecendo quem é o nosso Senhor, ouvindo Ele. Deus falou aqui, aleluia, no começo do culto, confirmando que é necessário que eu e você pare em algum momento e diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero reconhecer a Tua vontade, eu quero compreender o Teu propósito e o Teu projeto, para mim viver da maneira que Tu queres que eu viva. Tem muita gente que não consegue permanecer fiel a Deus, porque só conhecem a Deus, só sentam junto com Deus, só estão ali ao redor, mas não entregaram totalmente a sua vida nas mãos do Senhor. A sua vida é gerida, direcionada, aleluia, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, independente da palavra que é anunciada, independente da revelação que é esclarecida, a pessoa continua: vou fazer do meu jeito, vou andar da minha maneira. Muitos trocam Jesus por coisas banais e passageiras. Esses que estão sentados na mesa, às vezes trocam Jesus rapidamente por coisas terrenas, passageiras. Quem somente se assenta ao lado de Jesus, para ele Jesus é sempre o mestre. E o mestre, ele não tem tanta intimidade como o Pai, como o Salvador, como o Senhor. O mestre é o mestre. Honra, e é Isaías de novo que diz: este povo me honra com os lábios, este povo me honra com os seus louvores, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente chama alguém de mestre, a gente está honrando, mas quando a gente chama de Senhor, a gente está servindo e se entregando totalmente para Ele. Ah, como é difícil você estar somente assentado na mesa. O segundo nível de intimidade e de relacionamento que você vai ver no contexto da grande ceia é o nível que vai fazer você estar sentado à mesa e ter o privilégio de colocar a mão no prato, de participar do sagrado, de participar daquilo que foi preparado para celebrar ao Senhor e relembrar o sacrifício dele. E é tão interessante que todos os discípulos vão participar. Mateus vai dizer, ou melhor, no capítulo 26, versículo 23, aquele que põe a mão comigo no prato, esse vai me trair. Às vezes, nós viemos ao culto de comunhão, ao culto de ceia do Senhor, e não nos damos conta que estamos colocando a mão no prato. E a gente vai sair daqui, e durante a semana, e durante os próximos dias, a gente vai perder a comunhão. É tão forte a questão do ato da ceia do Senhor, que Judas, no versículo 2 do capítulo 13, diz assim, enquanto jantavam, o diabo já havia colocado no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. No verso de número 27, 26 e 27, quando Jesus permite ele colocar a mão no prato, o texto diz assim, e Jesus, filho de Simão Iscariote, ele logo comeu o pedaço de pão e Satanás entrou nele. Desde o início da conversa até o momento da ceia, Judas teve a oportunidade de não trair o mestre.
O diabo havia colocado, o inimigo havia colocado no seu coração e na sua mente, mas ele não abre mão, ele não consegue deixar o erro, deixar a indução ao pecado e viver uma vida livre na presença de Jesus e se arrepender daquilo que havia pensado fazer. Porque nós falhamos, erramos, transgredimos por obras e também por pensamentos. E a gente precisa parar de vez em quando e dizer: Senhor, purifica a minha mente, lava-me os meus pensamentos, lava a minha alma, para que eu realmente venha agradar a Ti. O salmista no Salmo 139, ele vai dizer: Senhor, me sondas e me conhece. No último versículo ele diz: vê se há em mim algum pensamento ruim, e limpa-me, e livra-me, e tira de mim esses pensamentos ruins. Aleluia. É tão importante que eu e você venhamos aproveitar o privilégio que temos de estar com Jesus, estar à mesa, partilhar do prato, aleluia, mas manter a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa comunhão, a nossa vida justa, piedosa na presença do Senhor. O nível de relacionamento, de intimidade, aleluia, é maior a cada momento. Você nota que um está sentado, o primeiro nível é sentar-se, o segundo é sentar-se e partilhar do prato, aleluia, e que eu e você realmente venhamos valorizar a cada dia que vivemos a oportunidade de estar com Ele, de andar com Ele, de Ele estar em nós, viver em nós, habitar em nós e fazer de nós um vaso de bênção para a glória do nome dEle. O Senhor sempre vai oferecer para mim e para você a oportunidade de arrependimento. O Senhor sempre vai dar uma saída e um escape. Paulo vai dizer no capítulo 10, versículo 13 da carta aos Coríntios, da segunda carta, ele diz assim: não vos sobreveio tentação senão humana. A tentação é humana, aliás, não vos veio tentação senão humana, mas juntamente com a tentação, Deus vai dar o escape, Deus vai prover algo, para que você possa reconhecer e dizer: Senhor, me ajuda a suportar, aleluia. A tentação não é pecado, ser tentado não é pecado. Tem gente que se preocupa, diz: eu fui tentado, estou em falha, estou em pecado. Não, o pecado é ceder à tentação. Tiago vai dizer que o homem, quando é tentado, ele é engodado pela sua própria concupiscência, e a concupiscência, aleluia, vai gerando o pecado, e o pecado, depois de consumado, gera morte na vida do homem e da mulher. Que eu e você venhamos dizer: Senhor, me ajuda a vencer a cada dia, me ajuda a andar a cada dia de acordo com a Tua palavra. Jesus vai dizer numa das suas parábolas que nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos servir a um, porque quando servir a um vai desagradar ao outro, quando estiver com um vai aborrecer o outro, vai amar a um e vai odiar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Paulo vai enfatizar no capítulo 10 da carta aos Coríntios, dizendo que não tem como eu e você participar do cálice de Deus, do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não dá para nós termos comunhão, a luz com as trevas. Não dá para você partilhar um pé aqui, outro pé lá. Você tem que ter um direcionamento e dizer: eu vou servir, eu vou estar, eu vou andar na presença do Senhor para a glória do nome dEle. A nossa identidade deve ser totalmente segundo o plano e a vontade de Deus. O meu DNA, aleluia, espiritual tem que ser de acordo com a palavra, de acordo com Jesus, através do Espírito Santo na minha vida. Permita-te a cada dia você ser despertado pelo Espírito através da palavra, aleluia, pelo Espírito Santo agindo na tua vida, para que você possa dizer: eu quero agradar aquele que me chamou para esta grande obra, eu quero continuar servindo a Ele. Terceiro nível de relacionamento e intimidade é o que João viveu. E o apóstolo João, a Bíblia diz no capítulo 13, aleluia, que João está sentado, participa do prato, mas reclina a cabeça no peito de Jesus. Tem uma intimidade extraordinária. Esse nível que João vai ter de relacionamento com Jesus é o nível que Deus quer que a igreja tenha com Ele.
Quando você tem intimidade, quando você não precisa mais dizer: Senhor, vem em meu socorro, socorre a minha vida, vem me dar o livramento. Você não precisa chamar, você sabe que Ele está aqui. Você diz: Senhor, livra-me, Senhor, socorre-me, porque Ele já está em você, Ele já habita em você, aleluia. Quando Jesus está falando dessa intimidade, desse relacionamento que o homem precisa ter com Deus, Ele está dizendo que esse relacionamento é como se houvesse, aleluia, um relacionamento íntimo, conjugal entre um homem e uma mulher. E Ele diz assim: conheçamos. É bom quando Ele fala que o boi conhece o seu dono, aleluia, e o jumento conhece a sua manjedoura. Ele está dizendo, essa é a intimidade, é esse conhecimento de estar totalmente ligado, sem reserva, com entrega total, com satisfação mútua e total. É Deus em nós, é Jesus em nós e nós em Jesus. É Ele habitando aqui e eu vivendo para adorar a Ele em todos os momentos, aleluia. A videira que Jesus fala no capítulo 15, no mesmo contexto, aleluia, deste momento em que está com os discípulos no cenáculo, no capítulo 15 de João, Ele fala da oliveira verdadeira, aleluia, e de uma maneira especial, da videira verdadeira. Ele vai dizer que essa videira, ou essa oliveira, conforme a tradução, ela é colocada os ramos, e os ramos são limpos, para que dê mais fruto ainda, para que frutifique mais, para que realmente a seiva chegue ali, e aconteça o crescimento e o desenvolvimento. Mas no verso 7 do capítulo 15 ele diz: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vocês, aleluia, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vô-lo concederá, ou vos será concedido. Tudo que você pedir, sabe o que é isso? É eu viver um nível, aleluia, de comunhão e de relacionamento com Jesus, em que eu estou, aleluia, na igreja eu estou adorando, eu estou louvando, estou adorando, estou engrandecendo. Eu estou na rua, no carro, no trânsito, eu estou adorando, louvando, engrandecendo. Eu estou em casa, eu ainda tenho comunhão, intimidade com Ele. Você está no trabalho e você tem intimidade com Ele. Você passa pela luta, pela prova, mas você tem intimidade com Ele, e Ele vai garantindo para você, no teu coração, algo maravilhoso, e você vai vivendo algo extraordinário para a glória do nome dEle na tua vida. É interessante que a intimidade de reclinar-se no peito de Jesus, essa intimidade que Ele está dentro de mim, eu estou dentro dEle, aleluia. Eu estou nele, eu não estou fora dele. Ele está em mim, ele não está fora de mim. Ele proporciona para mim uma transformação de dentro para fora. Eu vou sendo transformado, regenerado, restaurado, justificado, santificado, aleluia, para viver uma vida reta, íntegra na presença do Senhor. Essa presença e esse relacionamento de intimidade faz eu ter mais desejo de estar com Ele, de buscar a Ele, de servir a Ele, de agradar a Ele. Porque quando você está em um relacionamento de intimidade com alguém, aleluia, principalmente no contexto do casamento, o que mais se adora, o que mais se deseja é satisfazer o desejo da outra pessoa, é agradar a pessoa que você ama, é estar junto com ela. Isso é maravilhoso quando você olha para o texto e você vai ver Jesus colocando dentro de você um desejo de estar mais perto dele, de se relacionar com ele, de tomar as decisões através das decisões dele. Já foi falado isso hoje aqui, de andar de acordo como ele andaria para a glória dele na tua vida, aleluia. É tão interessante que Paulo vai dizer: a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Ah, que nível de intimidade e de relacionamento que Paulo tinha. Eu não estou mais vivendo eu, aqui já não, a carcaça é o Paulo, olha a fisionomia do Paulo, mas quem está vivendo dentro do Paulo é Jesus. Quem está decidindo as coisas pelo Paulo é Jesus. Quem está trabalhando e cuidando do Paulo é Jesus. Aleluia, como é bom quando você consegue parar e dizer: o que estou vivendo, o que estou passando, o que estou desfrutando, as alegrias que eu estou vivendo, é Jesus na minha vida, é a ação dele no meu viver, aleluia. Porque a gente chama Jesus para as coisas difíceis da vida,
A gente fala em Jesus para os sofrimentos da vida, mas eu quero lembrar você que há momentos de muito refrigério na vida espiritual, na vida social, na vida em família, na vida, aleluia, onde nós vamos desfrutar 60, 70, 80 anos, 90 anos, há muito refrigério, e nestes momentos de alegria, é Jesus que está proporcionando o renovo, a alegria, a paz, o contentamento, para eu e você viver uma vida abençoada. Essa intimidade com Jesus, de reclinar, aleluia, a cabeça sobre o peito de Jesus, faz com que eu e você se torne cada dia mais puro, mais íntegro, mais santo, mais reto. Faz com que eu e você, aleluia, se torne cada dia mais crente, mais confiante, com a fé renovada, sabendo que Ele não vai nos abandonar, sabendo que Ele não nos deixa por um minuto sequer, sabendo que Ele não falha, Ele chega na hora certa, no momento exato, e cumpre a palavra que Ele prometeu. E talvez a maior dificuldade que temos de viver uma vida santa, reta, pura e íntegra é por causa da ausência de intimidade com Jesus, da ausência de intimidade com a palavra dEle, da ausência de intimidade e relacionamento com o nosso Deus, gastando tempo com Ele, usufruindo o tempo que temos para estar com Ele. Eu e você precisamos mais do que nunca buscar a ter um relacionamento e uma intimidade mais profunda com Jesus. É imprescindível nos dias em que nós estamos vivendo, antecedendo o arrebatamento da igreja. Eu preciso amar mais a Ele, eu preciso me dedicar mais a Ele, eu preciso me relacionar mais com Ele. Aleluia. É tempo da gente sair da nossa maneira de pensar, que é tão retrógrada e tão pequena e tão diminutiva, e dizer: eu quero a tua presença em mim, eu quero a tua mente em mim, eu quero viver a tua mente, eu quero viver a tua presença, eu quero desfrutar do que o Senhor tem para mim. Aleluia. Quando a gente vai gerando essa intimidade, a gente tem desejo de ler palavra, a gente vai comendo palavra, porque a palavra vai saltando a voz dEle, falando conosco, Ele nos dirigindo, Ele nos orientando, Ele nos capacitando. A intimidade desta maneira com Ele, neste nível de intimidade, você tem mais desejo de orar e de conversar com o Senhor, e dizer quão grandes coisas o Senhor tem feito, e poder adorá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade, e dizer quantas maravilhas Ele tem feito no teu viver. Aleluia. Talvez a nossa falta de intimidade nos leve a orar tão pouco. Talvez a nossa falta de intimidade está nos deixando longe do Senhor. E quando você vai perdendo intimidade, você já não conversa mais. Lembra dos teus amigos? Tem amigos que a gente vai perdendo no caminho, que vão ficando, que você conversava toda semana. Aí você conversa a cada 15 dias, e aí de repente ele muda, de repente algumas coisas mudam, e aí você vai deixando pelo caminho aquele amigo. Que Deus nos restaure a intimidade com o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos restaure a intimidade para realmente eu e você dizer: eu não vejo a hora de falar com Ele. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou falar com Ele e vou contar para Ele o que está acontecendo. Descansa o coração, você vai ter palavras para dizer para outras pessoas acerca do relacionamento que você tem com Jesus. E é tão legal você ouve Ele falando contigo. Você consegue ouvir Ele falando e sussurrando ao teu ouvido. Ah, que nível de relacionamento e intimidade que a gente precisa ter. Nós precisamos voltar, aleluia, a dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir o sussurrar dos teus lábios aos meus ouvidos. O salmista vai dizer assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Eu não sei se você está tranquilo do jeito que está. Eu sei que nós precisamos dizer: Senhor, torna-me a dar intimidade contigo. Se há uma coisa gostosa de viver na terra, é você falar com Deus, Deus responder a tua oração. É você contar para Ele, é você relatar para Ele,
e Ele, aleluia, vir em teu socorro. E qual é o nível de intimidade que você está? Você está sentado com Ele? Você está sentado e colocando a mão no prato com Ele? Ou você está assentado, partilhando o prato, mas também reclinando-se sobre o peito dEle, sentindo as batidas do coração? É o coração de Jesus em você, é o teu coração em Jesus. Aleluia, a gente quer o coração de Jesus em nós, a gente quer o coração de Jesus batendo em nós, mas a gente tem dificuldade de entregar o nosso coração e colocar ele em Jesus. Ah, como é uma decisão difícil de ser tomada, mas é tão importante. Quando a gente toma, algo maravilhoso acontece. Você já não está mais perturbado pelas coisas desta terra, desta vida, porque a tua esperança mudou. A tua esperança não é pelo hoje, a tua esperança não é pelas coisas desta vida, a tua esperança primordial é pela presença dEle, pelo agir dEle. E quando Ele anda contigo, aleluia, você sabe como é que acontece. Se você anda com Ele, o mar abre. Se você anda com Ele, você pisa na água e vai tornando-se sólido, e você vai caminhando. Se você anda com Ele, aleluia, aonde você chegar, algo extraordinário vai acontecer. Permita-te andar com Ele a partir de hoje, dizendo: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Já parou para pensar? Se Deus te desse a oportunidade de ir em alguns lugares acompanhado do Trump, você ia chegar bem entusiasmado, com o peito bem empolado e dizendo: eu estou com o presidente da América. E todas as portas vão se abrindo, e todas as coisas vão acontecendo, e tudo que você deseja vai solucionando. Eu queria falar do nosso presidente, mas não tem jeito. Aleluia. E de repente você, aleluia, vai tudo dando certo. O tapete vermelho é estendido. Muito, muito, muito mais é andar com Jesus. Muitas, não tem nem como comparar. Eu fiz para você entender. Aleluia. Eu chego nos lugares, como segundo secretário da convenção, já é uma bênção. Aí quando eu chego com o presidente da convenção, é outro nível, é diferente. Esse que é o nosso presidente da convenção. Quando você chega com autoridade junto contigo, as coisas mudam. Deus quer que você saia daqui carregando autoridade no teu coração, carregando autoridade na tua alma e dizendo: Ele está comigo, Ele anda comigo, Ele conhece as minhas necessidades. Eu vou entrar, Ele vai entrar junto comigo. Eu vou ir, Ele vai ir comigo. Aonde eu pisar, Ele vai pisar comigo. Permita-te a viver uma experiência sobrenatural na tua vida a partir de hoje, dizendo: eu quero desfrutar dessa intimidade, eu quero caminhar nesta intimidade, eu quero andar com Ele, viver para Ele, servir a Ele, e Ele vai andar contigo todos os dias. A promessa é dele, não foi a gente que exigiu dele, não foi os discípulos que falaram: oh Senhor, então diz alguma coisa, como é que vai ser? Não, é Jesus que diz, ali em São Mateus capítulo de número 28, versículo 20: e eis que estou convosco todos os dias, é todos os dias, é de manhã, de tarde e de noite, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês. Fica de pé, o horário já foi, aleluia, mas Deus está dizendo, aleluia, Ele está contigo, Ele quer andar contigo. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente. Oh, aleluia! Não, Ele te ama, Ele te amou. Ele tem um projeto para cumprir na tua vida. Chorava, calabara, que letra maravilhosa. Tu és incomparável, Tu é quem abre os nossos olhos.
Aleluia. E talvez nesta noite algumas escamas de olhos estão caindo. Os teus olhos estão sendo abertos para o poder de Deus que vai acontecer na tua vida. Não desista, não desanime, não pare na caminhada. Levanta os olhos, levanta o rosto, levanta a cabeça, põe-te de pé, e você vai ver Deus agindo, Deus abrindo, Deus provando que Ele é Deus na tua existência e que Ele anda contigo. Aleluia. Ele vai mostrar o caminho e você vai tomar a decisão acertada. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Eu não quero que você só esteja sentado nos cultos da igreja. Eu não quero que você só seja um membro da Assembleia de Deus. Eu não quero que você só venha no culto de ceia, participe da ceia. Isso seria muito fútil. É importante. Mas mais importante que tudo isso é eu e você ter intimidade com Jesus. Eu quero que você desfrute Jesus. Viva Jesus. Eu quero que você tenha essa experiência de ter Ele caminhando ao teu lado. Aleluia, aleluia. Sabe, dirigindo os teus passos, sussurrando no teu ouvido. E dizendo, não é por aqui. E dizendo, pode fazer. E dizendo, esse é o caminho. E dizendo, vai que eu estou contigo. Pode caminhar, pode investir, pode fazer, pode falar. Eu falava outro dia que a autoridade de Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. Ah, que intimidade com Jesus. Depois eu acerto com Deus, ele diz, agora é a minha palavra. É claro que para chover depois ele teve que botar o joelho entre as pernas e clamar 7 vezes, 7 orações, para dizer, Senhor, manda chuva, porque eu disse que não ia chover, agora eu quero que o Senhor mande chuva. Ah, eu e você precisamos ter essa autoridade e dizer, vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Vai ser o melhor mês do ano até agora, julho, para a minha vida e para a minha família. A gente vai conquistar aquilo que a gente está sonhando. A partir de julho até o final do ano vai dar certo, as coisas vão se encaixar. Eu preciso caminhar nesse caminho com Ele, aleluia. Você precisa dar espaço para Jesus cuidar de você. Tinha alguém aqui na frente? Aleluia. Tem gente aqui na frente, se você quiser vir aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Pai de amor e de bondade, a tua palavra está anunciada. Os níveis de relacionamento e intimidades que nós precisamos ter contigo. Deus, de uma maneira especial, tira nós, Senhor, de estarmos sentados e coloca nós debruçados, aleluia, acomodados no teu peito, sentindo as batidas do teu coração, vendo o pulsar da tua vontade na nossa vida. Que a partir de hoje, Senhor, a gente venha cada dia que passar, a gente venha procurar, buscar, andar e viver na tua presença e agradar a ti na nossa maneira de viver, para que o teu nome venha a ser glorificado. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes somos induzidos, somos tentados, os pensamentos maus tentam tomar conta do nosso coração e da nossa mente. Eu peço que o Senhor venha perdoar-nos, ó Pai, perdoa-nos e gera em nós, aleluia, uma proximidade, uma intimidade, um relacionamento tão íntimo e tão grande que a gente possa sentir, aleluia, o balbuciar dos teus lábios, aleluia, com palavras de amor, ou sentir o toque do teu coração na nossa vida, Pai. Renova propósitos aqui nesta noite, renova a fé do teu filho, da tua filha, e opera um milagre em nome de Jesus. Renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, em nome de Jesus. Sinta o renovo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a intimidade com Jesus no teu coração. Ele te ama, Ele habita em você e Ele projeta você para vencer, para a glória do nome dEle, aleluia. Amém.